dualidade de Poincaré. Bom, nós já vimos a dualidade de Poincaré no caso da cohomologia de de Rham. No caso da cohomologia de de Rham, a gente tinha que impor a condição que M tem uma variedade diferenciável orientável e aí nós estabelecemos um isomorfismo, né, de de Rham, que é um isomorfismo entre a cohomologia de de Rham de M em dimensão K com suporte compacto, né? Eu não me lembro como é que a gente fazia isso, cohomologia com suporte compacto, da variedade em dimensão K com o dual, né, da cohomologia em dimensão N-K de de Rham de M, que era definida por integração, né? A cada ômega, né, a gente quer um funcional linear no dual aqui, né? Então a gente tem que pegar uma N-K forma qualquer, né, e associar um número real, e esse número é definido por integração, né, que era a integral de M de ômega exterior eta. Né? Okay. Então isso estabelecia que era um isomorfismo da cohomologia em dimensão K com suporte compacto, para que isso aqui fazesse sentido, né? Porque aí o produto exterior tem suporte compacto e a gente pode integrar em M porque PM é uma variedade orientável. Tá certo? Então a gente tem uma aplicação natural e o problema foi mostrar que essa aplicação é um isomorfismo. Ok? Agora, o teorema de de Rham né, estabelece um isomorfismo, né, entre o HK. Aqui no caso, vamos considerar o M compacta, né? PM compacta orientável. Então, bom, deixa eu escrever lá do outro lado. Então, teorema de de Rham diz o seguinte, que se M é compacta, então o HK de M com suporte compacto é isomorfo a HK de Rham de M, tem um isomorfismo, ok? E portanto, como a gente viu como
a cohomologia de de Haas é um espaço vetorial. Nós temos também o dual da cohomologia, né? Portanto, N menos K de de Haas, que é o análogo aqui, isso aqui é isomorfo, como a gente viu. Homologia é isomorfo, né? Para o dual da cohomologia, né? Então, combinando as duas coisas, a gente tem que se M é compacta orientável, então a gente tem que a cohomologia singular de M, né, com coeficientes em R, né, isso é isomorfo com a homologia singular de M na dimensão complementar, novamente com coeficientes em R. Okay? Então essa é a dualidade de Poincare que a gente tem até agora. Isso aqui, combinando a dualidade de Poincare na cohomologia de de Haas com o teorema de de Haas e com esse fato elementar de que a gente tem esse isomorfismo, a gente tem um isomorfismo entre a cohomologia singular em dimensão K com a homologia singular em dimensão N menos K. Isso aqui é uma afirmativa da dualidade de Poincare. Uma dualidade entre homologia e cohomologia em dimensões diferentes. Ok? Quer dizer, isso é que a gente viu até agora. Bom, então, o que tem de especial nessa afirmação até agora? A afirmação especial é que, primeiro, a variedade é diferenciável. Tá certo? Porque a gente está usando formas diferenciais, então tem que usar que a variedade é diferenciável. Bom, isso, portanto, a gente não tem essa afirmação para variedades topológicas. Tá? E a homologia e a cohomologia não tem singular, não tem nada a ver com a variedade ser diferenciável ou não. Quer dizer, é definida também, quer dizer, essa afirmação ela faz sentido para variedades topológicas também. Pois isso não é muito grave. O que é mais grave é o coeficiente aqui, que é R. O coeficiente é R, isso simplifica, isso trivializa muito dos casos. Como a gente viu na aula passada, né, se a gente considera o espaço, os espaços projetivos reais, né, a cohomologia com coeficientes reais dele é muito simples, né? A gente está, nesse caso, de variedade diferenciável, mas a cohomologia com coeficientes reais é quase tudo zero, né? Exceto em dimensão zero e dimensão máxima, né? Que pode ser não nula em dimensão máxima ou pode ser nula também, porque o espaço projetivo real ele é recoberto pela esfera, né, com duas folhas. Então isso implica que a aplicação induzida em cohomologia, que vai da cohomologia do espaço projetivo real para a esfera, é biunívoca, né, no caso de coeficientes reais. Tá certo? Então, se ela é biunívoca, como a esfera tem cohomologia zero no meio, o espaço projetivo também. Né? Ok? E isso, a única coisa que resta a considerar tem dimensão máxima, né? E dimensão máxima a gente viu que se for
orientável, né? Quer dizer, se a dimensão do espaço for ímpar, o grupo é homeomorfo isomorfo a R, se for par é isomorfo para zero, o grupo é zero. Então não tem muita graça, enquanto que quando o coeficientes é Z2 ou então Z, aí a gente tem uma estrutura muito mais rica na cohomologia. Okay? E de fato, então esse é o problema mais sério dessa afirmação aqui, que ela dá muito menos informação do que a gente gostaria de ter. Então agora a gente vai considerar estender esse tipo de resultado no caso onde M é variedade topológica e a coisa mais grave é que nós vamos considerar a homologia sobre um anel qualquer, né? Onde A é um anel comutativo. Qualquer. E o caso mais importante, né? Os casos mais importantes, como a gente viu, o mais importante de todos é o Z, e um que é relevante também é o grupo de dois elementos, o Z2. Por exemplo, no contexto complexo, tem outras topologias, do Go, por exemplo. Hein? No contexto complexo, de variedades complexas, tem outras como... Sim. E também tem uma dualidade, por exemplo, para a homologia do Go. Sim, mas isso nós não vamos tratar aqui, né? Tá, ok. Ok. Então essa situação que nós temos que analisar e mas uma propriedade que nós não vamos poder eliminar é essa de orientabilidade. Né? Orientabilidade de variedade diferenciável é muito fácil de definir. Simplesmente cada espaço tangente é um espaço vetorial, e a orientação de um espaço vetorial você considera bases desse espaço, e você diz que duas bases são equivalentes se a mudança de base tiver determinante positivo. Então a gente tem duas classes de equivalência de base, né? E a escolha de uma dessas classes é chamada uma orientação do espaço vetorial. E a orientação de uma variedade é uma escolha coerente, né, de orientações nos espaços tangentes. E coerente significa o quê? Significa que quando a gente toma cartas locais, né, a gente pode identificar cada espaço tangente com Rn. Então ela é coerente quando a orientação escolhida em cada uma, quando jogado no Rn, coincidem. Elas têm a mesma orientação do Rn, né, a partir do isomorfismo entre o espaço tangente e o Rn dado pela derivada do sistema de coordenadas da carta local. Então essa é a definição de orientabilidade no caso de variedade diferenciável. E a gente não pode estender isso no caso de variedade topológica. Então a gente tem que ter uma definição própria de orientabilidade no caso de variedade topológica. Ok? Bom, então a definição aqui, nós vamos considerar o caso primeiro, o A igual a Z, né? Tá certo? Desse caso A... Bom, primeiro um fato geral aí, né?
que é o que nós já mostramos, né, que se a gente pega o grupo, bom, essa variedade tem dimensão n, né? Então, uma coisa que nós já mostramos é o seguinte: para a gente ter uma inclusão, né, bom, então se a gente toma uma carta em M, quer dizer, a gente tem um subconjunto de M que é homeomorfo ao Rn, né, é o domínio de uma carta local, né, e se a gente tem um subconjunto aqui que é Rn, que é um disco, né, convexo, né, quer dizer, a gente tem um disco, quer dizer, tem um aberto convexo, com, por exemplo, um disco, né, com D barra compactamente contido nesse aberto, que é o homeomorfo ao Rn, né, a gente viu que a gente tem um isomorfismo, né, e se a gente pega um X qualquer em D, né, então a gente tem uma aplicação de inclusão, né, de Hn de M menos D, né, em PHN de M menos X, né? Okay? E a gente tem uma aplicação, né, novamente por inclusão aqui, né, então aqui seria aqui, né, a inclusão de Hn de D menos X. O D está contido em M e o D menos X está... Ok? Quer dizer, então a gente tem essas aplicações, essas inclusões, elas induzem homomorfismos, para aplicações em cohomologia, e isso aqui é isomorfismo por excisão. Okay? A gente pode tirar fora o complementar de D, que é um subconjunto fechado, e M menos X, a gente tem, por excisão, a gente tem o isomorfismo. Né? E esse grupo, nós estamos com coeficientes em A, e esse grupo a gente já viu que isso é isomorfo, né? Que isso é isomorfo, né, para Hn-1, né, de Sn-1, isso aqui é isomorfo para o grupo de quociente, para o espaço quociente. Tá certo? Então a gente tem então cada um desse espaço aqui, desses grupos aqui, ele é um grupo isomorfo ao grupo dos coeficientes, ao anel dos coeficientes. Okay? Então, quando esse anel pegou a Z, né, a gente tem dois geradores. Se A é igual a Z, o A tem dois geradores, que é o 1 e menos 1. Tá? Portanto, esse grupo aqui tem dois geradores. Certo? Então, a ideia aqui é simples, né, para imitar o caso de orientação do Rn, é que a orientação de M no ponto X é uma escolha de um gerador desse grupo. Então, a gente tem duas possíveis orientações, quer dizer, se A igual a Z, né, para a gente... isso aqui tem dois geradores,
por I menos 1, ok? E, portanto, a gente tem que Hn de M, P menos X, Z, tem 2 geradores. Tá? Que eu vou chamar de μx e menos μx. Tá? Então, uma orientação no ponto X é simplesmente uma escolha desses 2 geradores. Escolhe um ou outro, quer dizer, um tem uma orientação, dá uma orientação de M no ponto X, e o outro da orientação oposta. Okay? Então a gente pode tentar repetir o argumento aqui que a gente tinha para variedades diferenciáveis, definindo a variedade M ser orientável se a gente tiver uma escolha, né, uma escolha coerente de orientações em cada ponto. Então a gente tem que formalizar um pouquinho mais o que é essa coerência. Quando é que a orientação em um ponto próximo de X é coerente com orientação no ponto X. Okay? Então a ideia seria, novamente, usar esses isomorfismos aqui para definir essa orientação no ponto X, né? Ok? Quer dizer, então aqui no caso a gente tem esses isomorfismos aqui, né? Okay? Esse isomorfismo aqui, vão dar um nome para ele, né? Esse isomorfismo aqui nós vamos chamar de J, ele depende da escolha de D, né? E depende da escolha de X. Quer dizer, o X tem que estar em D, né? E a gente tem a inclusão de M menos D, de M, M menos D em M, M menos X, e essa inclusão gera um isomorfismo em homologia que eu vou chamar de JDX. Okay? Tá? Então a gente pode definir a compatibilidade muito simples, né? Porque como esse cara é um isomorfismo, né? A gente tem a gente pode tomar como X um gerador, né, de Hn de M pelo X, um gerador, né? Como isso aqui é pelo isomorfismo, tem um único elemento aqui cuja imagem vai nele, né? Então existe alfa pertencente a Hn. Existe um único, né? Alfa Hm de M em M menos D, tal que Hn, que J dx de alfa é igual a μx, né? Aí eu digo que o μy, para y pertencente a D, para ser coerente, né, ele tem que ser a imagem desse cara. Pegou a JDY do mesmo alfa. Então, se isso acontece, a gente diz que X... Se eu posso escolher uma família, né, para cada X, uma família com essa propriedade, eu digo que isso aí, X, μx, é a orientação de M. Quer dizer, então, a orientação de M é uma escolha coerente de geradores desses grupos de homologia locais, né? E coerência significa isso.
Cada ponto tem um disco D, né, contendo uma carta local onde esses isomorfismos definem o MI-Y. Ok? Então, essa é a definição de orientação quando o grupo é Z. Né? Bom, a gente pode formalizar um pouco mais isso aí, é conveniente formalizar, usando a linguagem de feixe de grupos, né? Porque aqui a gente tem uma família de módulos, né? De grupos, um para cada X. Né? Então a gente pode considerar o espaço, vamos chamar de MA, o seguinte espaço: a gente pega a união desses caras todos. Então isso aqui vai ser a união, né, de junta, né? X pertence a M de HN de M PM menos X com coeficientes no espaço A. Tá certo? Então a gente tem um conjunto, por enquanto, e a gente tem uma aplicação desse conjunto, projeção desse conjunto em M, né? Que a cada elemento daqui, você pega um alfa pertencente a HN de M PM menos XA, né? Associa o ponto X. Uma projeção em X. Tá? Então a imagem inversa, né, de um ponto X é exatamente esse grupo. Okay? Tá certo? Então a gente pega a união e projeta cada um desses aqui, vai ser uma fibra dessa projeção. Tá? Portanto, π menos 1 de X é exatamente o HN de M PM menos X com coeficiente em A. Okay? Tá? Bom, por enquanto esse MA é apenas um conjunto. Agora a gente quer introduzir uma topologia no MA. Okay? Então nós vamos introduzir uma topologia em MA tal que π seja uma aplicação de recobrimento. Okay. Nós queremos isso aqui. Isso é a propriedade que eu quero dessa topologia. E a outra propriedade dessa topologia que eu vou querer é o seguinte: que eu tenho um subconjunto, digamos, fechado em M, tá? E eu tenho duas seções que são aplicações de F PMD, que tem duas propriedades, PMA, que tem duas propriedades. Primeiro, são contínuas nessa topologia que eu vou definir, né? E a outra propriedade é que π composto com SJ igual a identidade, né? Tá certo? Quer dizer, uma aplicação que a cada X aqui associa um elemento do grupo, né? Ok? Que está sobre o X, essa propriedade, que ela é contínua. Então eu quero que a soma, que eu posso somar seções desse grupo, que S1 mais S2 seja contínuo. Ok? Tá? Bom, eu quero também que o módulo, né, que se A pertence a A, né, A vezes SJ também seja contínuo.
né? Quer dizer, que as operações aí de módulo sejam funções contínuas nessa topologia. Tá ok? Então, são essas duas propriedades que eu quero dessa topologia. Então, a orientação aí... bom, eu tenho que definir a topologia, né? Como é que eu defino essa topologia? Bom, eu vou definir essa topologia definindo um sistema de vizinhanças para cada ponto. Ok? Então eu pego um ponto eu quero definir o que é uma vizinhança de um ponto nessa topologia. Então eu pego um ponto alfa pertencente a uma fibra, né? Hn de m menos x. Okay? Então quero definir o que é uma vizinhança desse ponto. Bom, o x pertence à variedade, né? Então eu posso tomar um disco, um convexo, um aberto convexo, né? Como antes, contido numa carta local e contendo x. Né? Ok? Então eu tenho esse disco e eu posso agora considerar, então eu tenho aquele isomorfismo, né? De Hn de m Pm menos D PHN de m Pm menos x, né? E eu posso considerar o alfa igual JDX, não, alfa tilde é igual a JDX a menos 1 de alfa. Esse é o elemento daqui que vai pelo isomorfismo no alfa. Né? Ok? Então, dado esse alfa, posso considerar o D tilde que é igual os betas pertencente a Hn de m menos y, né? Tais que y pertence a D e π beta igual a JDY de alfa tilde. Tá certo? E eu defino o D tilde, o conjunto dos D tildes obtido dessa maneira como uma base de vizinhança de x. Tá certo? Quer dizer, eu tomo o D contido em algum sistema de coordenadas, ele dá convexo. Bom, isso é claro que isso aí forma uma base de vizinhança, né? Tá certo? Você tem que mostrar que se você intersecta duas delas, você tem duas dessas vizinhanças, você pode pegar um D na interseção dos dois contido numa carta, né? E aí a gente tem bom, é fácil verificar que isso aí, que a interseção de dois conjuntos como esse está contido, está contido um outro conjunto desse tipo.
contém outro conjunto desse tipo. Então dá uma base de vizinhanças e, portanto, essa base de vizinhança define uma topologia uma topologia no espaço e essa topologia tem exatamente a propriedade que a gente quer. Ok? Quer dizer, se a gente tem um disco aqui, a pré-imagem desse disco se a gente pega um disco como esse, contido em M, a gente tem um isomorfismo, né? Para a gente ter uma aplicação natural aqui, né? Dado esse disco, a gente tem uma aplicação de quê? De D, né? Vezes como é que é? D vezes HN de M menos D, né? A gente tem com a aplicação disso aqui em π menos 1 de D. Ok? Que faz o seguinte, que pega um Y e um elemento daqui, né? O beta, né? Ele leva em J dy de beta, certo? Okay. Então isso aqui é uma aplicação contínua, né? E portanto a pré-imagem de D, né, é um produto de D por esse grupo. Okay. Então, portanto, é uma aplicação de recobrimento, né? Então isso aqui implica que isso aqui é um homeomorfismo. Bom, o homeomorfismo a gente coloca a topologia discreta, né, nesse grupo. Esse grupo com a topologia discreta, quer dizer, cada ponto é um aberto, né? Então, com essa topologia discreta, isso aqui é um homeomorfismo e, portanto, a gente tem que isso aqui é uma aplicação de recobrimento. Okay? Bom, isso aqui com a topologia discreta. Tá certo? Então isso aí mostra que ok? Bom, então agora a gente pode definir uma orientação. Uma orientação, inclusive a gente pode definir a noção mais geral de a orientação. De M, né? Que é uma seção Mi de M em MA, tá? Portanto, contínua, uma aplicação contínua nessa topologia, tal que para todo x pertencente para M, né? Mi de x é gerador de HN de M menos x. Okay?
com coeficientes em A. Tá certo? Ok? Bom, então isso é uma orientação de uma variedade. E a observação aqui é que que se A igual a Z2, se A igual a Z2, toda variedade é orientável. Por que isso? Porque o Z2 só tem um gerador, né? E se a gente define o MIDX como sendo esse gerador, a escolha é obviamente coerente, né? Porque o isomorfismo tem que levar gerador em gerador, né? Ok? Então, se a gente toma o grupo, o anel de coeficientes como sendo Z2, toda variedade é orientável. Ok? No caso A igual a Z, né? O que significa para variedade ser orientável no caso A igual a Z? Antes disso, observação, isso aí digamos que a gente tenha PS1, PS2, de M e MA, seções. A gente pega duas seções, né? Bom, como isso é um espaço de recobrimento, a gente tem a seguinte observação: se S1 de x0 S2 de x0, isso implica que S1 de x igual a S2 de x para tudo x pertencente a M. Quer dizer, se duas seções coincidem num ponto, elas coincidem em todo ponto. Por quê? Porque o conjunto onde elas coincidem é aberto, né? E é fechado porque ele é contínuo, né? Quer dizer, o conjunto do x esquece de x, S1 de x é igual a S2 de x, né? Esse conjunto é aberto e fechado. Nós estamos supondo aqui semi-conexa, né? Evidentemente. Quer dizer, semi-conexa, seções todas, né? Tá ok? Então, todas as seções são... Certo? Bom, o que mais que a gente podia observar aqui?
Então, se a gente tem uma orientação, né? Pois isso é uma primeira observação. A segunda observação é que se Mi de M e PMA é a orientação, então a gente tem uma complicação natural de A vezes M em PMA, né? que a cada A aqui, que a cada X e M, né, associa a Mi de X. Ora, como isso aqui é um gerador, né? E se eu faço atuar o grupo nesse gerador, né, eu obtenho todo o grupo. Né? Então, isso aqui é uma bijeção. E pelaquela propriedade é de fato um homeomorfismo, né? Se há tem a topologia discreta, né? Quer dizer, então esse recobrimento é simplesmente um produto, né? Okay. Bom, a gente pode considerar em particular, né, no caso de M igual a Z, né, quando A igual a Z, então a gente tem dois geradores, né, a gente pode considerar o subconjunto, né, subconjunto de alfa de Mi, né, pertencente a Hn de M PM menos X, né, tais que Mi é gerador. Ok? Então, nesse caso aqui, o π menos 1 de X, né? Π restrito a M tilde a menos 1 de X, isso aqui tem dois elementos. No caso de Z tem exatamente dois elementos. Então isso aqui é um recobrimento duplo. Portanto, π restrito a M tilde de M tilde em M, o recobrimento duplo. Então, tem exatamente dois elementos. Ok? Tá certo? Então, esse é um recobrimento duplo, então nós temos duas possibilidades para M tilde. Uma possibilidade M tilde desconexo e a segunda é M tilde conexo. Certo?
ok? Semitilda é conexo, eu afirmo isso implica que M é não orientável. Isso aqui, isso implica que M é orientável. Certo? Tá certo? Por que isso? Bom, isso é uma consequência geométrica disso ser um espaço de recobrimento. Né? Se a gente escolhe uma orientação num ponto, né, a gente pode espalhar essa orientação, né? Bom, isso define uma orientação numa vizinhança, né? E a gente pode tentar espalhar essa orientação para todos os pontos através de caminhos ligando na curva. Né? E o único problema seria o quê? Teria você ter um caminho fechado e a orientação ao longo desse caminho fechado for diferente. Né? Okay? Isso corresponde exatamente ao fato do M-tilde ser conexo. Você tem o ponto X, né, aqui, e o π aqui, e se a gente tiver um arco aqui em M, que quando a gente levanta esse arco, né, por esse recobrimento, ele vai de um lugar a outro, de orientação a outra, né, significa que esse cara aqui de cima é conexo. Isso é uma impossibilidade de você espalhar a orientação usando o caminho, porque quando você volta, você não obtém a mesma orientação. Porque você quer que a orientação, se você começa com a orientação no ponto x0, você vai definir a orientação em x como? Você espalha a orientação através desse caminho. Mas para que essa orientação esteja bem definida aqui, isso tem que ser independente do caminho. Se eu tomar um outro caminho, eu tenho que obter a mesma orientação, propagando ao longo desse caminho. Agora, mas isso acontece somente se a orientação no caminho é a mesma. Isso corresponde exatamente a M-tilde ser desconexo. Então, esse M-tilde, no caso de A igual a Z, ou ele tem duas componentes conexas, exatamente, ou ele é conexo e é um recobrimento duplo. Né? Tá ok? Aliás, quando o M-tilde é conexo, então o M-tilde é uma variedade conexa e o recobrimento duplo dessa variedade é para a variedade M. Né? Que a observação, essa é a observação que a gente já tinha feito no caso do curso do verão, por causa de aplicações diferenciáveis. Né? Então a observação se M-tilde é conexo, então o M-tilde é a variedade orientável. Tá certo? Como é que a gente vê isso? Bom, a gente tem que tomar um ponto M-tilde, digamos um ponto que se projeta em M-tilde, né? Que se projeta em M no ponto X, né? E a gente tem que escolher de maneira natural um gerador, né? A gente quer associar um gerador de HN de M-tilde menos μ de x. Certo? Será que a gente tem uma escolha natural e coerente desse gerador?
que acontece é o seguinte, esse grupo aqui, né, ele é isomorfo, né, a HN de D tilde menos mid-x, né, okay, que é isomorfo, né, HN de D menos x, né, que como a gente já viu, é isomorfo a HN de M menos x. Ok? Tá certo? Ora, mas esse cara aqui, né, já tem esse μx aqui. Ok? Então, você tem esse μx, você pode puxar ele para cima por esse isomorfismo, puxar para cá e puxar para lá. Né? Então, esse aqui tem um único, tem um gerador metilda x, que é exatamente o gerador que se projeta em μx. Né? Okay? Isso, por construção, é uma coisa coerente aqui. Né? A escolha é coerente, ok? Porque uma vizinhança desse ponto é exatamente os caras que vêm do mesmo D aí. São geradores que vêm do mesmo D, pelo isomorfismo do D menos x. Né? Então, metilda é uma variedade orientável, então a gente tem sempre um recobrimento duplo, quer dizer, toda variedade não orientável tem um recobrimento duplo por uma variedade orientável. Isso é algo que a gente já sabia lá no caso diferenciável, mas a mesma observação vale também aqui no caso contínuo. Ok? Aonde entrou exatamente que emitir conexo? Hein? Por que precisa de emitir conexo? Bom, metilda conexo porque esse recobrimento metilda conexo é porque o quê? Não, se metilda é desconexo, né, cada componente conexa é homeomorfo a M. Tá certo? Logo, não porque a gente está definindo uma seção, né, do metilda. Né? Tá certo? Se fosse... Para que a gente está usando... Como é que é? Se não fosse conexa, ia dar uma orientação em cada componente conexa. Isso dá orientação em cada componente conexa e isso não pode porque o poema é desconexo. O poema é conexo e é não orientável. Né? Ok, então, onde é que nós estamos? Bom, então o problema de orientação
Ah, é, com a outra definição aí, que com outra definição que então, definição bom, a gente tem aqui com a inclusão, né, de M em M PM menos X, né? Isso é a inclusão, porque essa inclusão induz um homomorfismo, né, de M em HN de M menos X. Ou seja, a gente tem um J que é um homomorfismo de J e M menos X. JX, né? Depende de X. Então ele tem um homomorfismo. Então, uma classe fundamental de M, né? Pô, a gente pode tomar o anel aqui também, tá? É um elemento alfa pertencente a HN de M, certo? Tal que para todo X o Px que é igual a Jx de alfa é gerador gerador de HN M PM menos X, ok? Por isso para definição, quer dizer, então em particular se existe uma classe, se A é orientável, né? Então a observação é que se A é compacta e orientável, ok? Isso é uma definição, tá? Uma classe fundamental é um elemento desse grupo de cohomologia que tem essa propriedade. Para cada X, isso é um gerador, ok? Então, a observação aqui é o seguinte: então, a primeira observação se existe uma classe fundamental então
Então, M é compacta. PA orientado. Z orientado. Quer dizer, caso exista uma classe fundamental, ok? Por que isso? Bom, porque esse alfa aqui, né, isso é para a classe de uma classe, né, de um ciclo, né? Você pertence a Sn de M, né, com essa classe de cohomologia ela é representada por um ciclo, né? Tá? E esse ciclo aqui é uma combinação de simplexos, de um número finito de simplexos, né? Onde o sigma i são simplexos singulares em M. Ok? Então, bom, a aplicação aqui, o JX é gerado pela inclusão. Okay? Então JX, né, o JX de alfa, né, isso é a classe, não, simplesmente a classe de C nesse espaço aqui. Né? Ok? Ora, mas a gente quer que a classe de C seja um gerador. Né? Em particular, né, isso é um gerador. Isso implica, né, que C não pertence para Sn de M menos X. Certo? Ok? Isso significa o quê? Você não pertence a uma cadeia de M menos X, é que algum desses simplexos aqui a imagem tem que encontrar o X. Então isso implica que X pertence a sigma i de delta n algum i. Ok? Ora, para isso, como você tem um número finito de simplexo aqui, a imagem de cada delta i, sigma i é um compacto, você tem uma união finita de compactos, então o X tem que pertencer, então X pertence à união, né, de π igual a 1 até K de sigma i de delta n, isso aqui é o compacto. Certo? Então isso acontece para todo X de M, logo M é compacto. Isso implica que M é compacto. M é compacto. Então a variedade M se tem uma classe fundamental, tem que ser compacta. Tá certo? Por causa dessa propriedade aqui, porque a imagem pela inclusão não pode ser nula, então não pode cair nessa cadeia aqui. Ok? Tá certo? Então a gente tem essa propriedade, e
e a aplicação também é orientável, né? Porque esse MX dá uma orientação de cor. E vice-versa, quer dizer, semi-orientável e tem uma classe orientável e compacta, então ela tem uma classe fundamental. Bom, então para concluir, então, na próxima aula eu vou provar o seguinte teorema fundamental. Amanhã, né? Então, nós vamos mostrar o seguinte teorema, que eu vou discutir algumas consequências dele agora. Para isso, eu preciso de uma definição, né? Então, a definição é o seguinte: vamos considerar aqui um subconjunto fechado. E fechado, eu vou definir o seguinte conjunto, gama C de F, né? É o espaço das seções, né? Pegar o conjunto das S de F e MA contínuas, tais que π composto com S é igual a identidade, né? E esse é o compacto aqui, e S de X é igual a zero fora de um compacto. Quer dizer, então, quando M é compacto, a gente está dizendo simplesmente o espaço das seções de M. Okay? Bom, isso aqui é um módulo, né? Gama C de F é um A módulo. Tá certo? Porque se a gente tem duas seções contínuas, a gente pode somar essas seções contínuas, a gente obtém uma seção contínua, e a gente pode multiplicar por um elemento de A, a gente obtém uma outra seção contínua, como a gente já tinha visto. Então, o espaço das seções contínuas com suporte compacto é um espaço vetorial. Bom, a gente tem aqui uma aplicação natural, né, que é uma aplicação, dado um fechado, né, a gente tem uma aplicação natural de M de HN de M menos F, né, que é também um amódulo, né, a gente tem um homomorfismo de amódulo no espaço das seções com suporte compacto. Como é que é isso?
Certo. Como é que é definido isso aí? Bom, como a gente tinha definido lá, né? Nós vamos pegar nós vamos pegar um alfa pertencente a Hn de M PM menos F, né? Pegar um X pertencente a F, né? E a gente quer definir o S de X. Tá? Como S alfa de X. Quer dizer, cada alfa aqui a gente quer definir um elemento, esse elemento tem que estar definido para todo o MA. Ok? Como é que a gente faz isso? Para a gente ter uma inclusão, né, de M PM menos F, né, em vamos chamar de JFX, né, e M PM menos X, isso para um X em F, né, ok? Isso é um isomorfismo, né? Então a gente define essa PS alfa de X, né, é igual a JF de X de alfa. Tá ok? Bom, então a gente tem que provar que isso aqui é uma função contínua e que a imagem, né, que é uma seção, e que a imagem tem suporte compacto. Ok? Ora, que a imagem tem suporte compacto, né, para ver uma coisa que a gente viu antes, né, que a gente quer mostrar que dado alfa, S alfa de X se anula fora de um compacto. Ok? Por que isso? Porque o alfa, né? O alfa aqui é a classe de cohomologia, né? O alfa é a classe de homologia de uma cadeia C, né? Okay? E essa cadeia C é um ciclo relativo, né? O que significa isso? Com C para uma soma finita de sigma I, como antes, até um certo K, e o bordo de C, né? O bordo de C pertence a PSK-1, PSN-1, né? De M menos F. Certo? Pensa que é um ciclo relativo aqui. Ok? Tá certo? Ora, se o bordo de C, né, então agora a gente, a aplicação induzida aqui, né, é induzida pela inclusão. Né? Ok? Então, se o bordo de C é uma cadeia de PM menos F, né, em particular, o bordo de C pertence a uma cadeia em PM menos X.
Porque Pm-X contém M-F. Ok? E, portanto, o C, né? Portanto, o C pertence a um ciclo, né, de então, o que eu quero provar? Certo. O C pertence a um ciclo, né, de M, um ciclo relativo de M menos X. Né? Ok? E, portanto, a classe de C aqui, né, vai ser nula, né? Então a classe de C, quer dizer, o JFX de alfa é igual a zero se X não pertence à união do sigma I de delta N. Tá certo? Porque se o X não pertence à união do delta N, né, então o C, né, é um ciclo, se anula aqui. A imagem dele está contida em M menos X, portanto ele em cohomologia é um ciclo relativo. Para a classe de C, né, pegou a zero. Né? Okay? Então esse é um argumento análogo àquele que a gente tinha feito antes. Tá certo? Então a gente tem sempre... Bom, então agora tem que provar também que essa aplicação é contínua e tal coisa, então... Mas aí a gente tem que tomar vizinhanças de cada ponto, né, de cada ponto x de f, tomar uma vizinhança que é disjunta, né, que a gente, dado alfa aqui, né, dado alfa, a gente quer mostrar que S alfa de x é contínuo, né? Então a gente tem que tomar uma vizinhança de x e aí a gente toma essa vizinhança disjunta, né, do suporte dessa coisa aqui, né, disjunta da união dessas coisas que geram alfa. Né? Então, tomando essa vizinhança, então aí é fácil ver que o S é contínuo e, portanto, é uma seção que tem essa propriedade. Okay? E o teorema que nós vamos provar na próxima aula, depois eu volto a definir isso, pelo fato geral que essa aplicação é um isomorfismo sempre. Então, o teorema, eu vou enunciar e a gente prova amanhã. Então, o teorema é que SEM é uma variedade topológica e F contido em M é fechado. Então, temos duas propriedades. Primeiro, o grupo de homologia de M, Pm-F, sobre qualquer anel, isso é igual a zero se maior que N. Então, esses grupos de homologia se anulam a partir de M. E segundo é que essa aplicação que eu acabei de definir, de HN, de M menos F no espaço das seções de F de PMA é isomorfismo. Tá certo? Quer dizer, essa aplicação aqui é sempre o isomorfismo.
Okay. Então esse é o teorema que nós vamos provar na próxima aula, né? E o caso interessante desse teorema, né, é quando M, o corolário que nós vamos ter aí é que se M é A orientável, e compacta, então isso implica que HN de MA é isomorfo para A. E se M não é então é orientável, então o HN de MA igual a 0. Bom, e a consequência final disso, que interessa para a gente, porque a homologia, o que a gente tem que HN de M com coeficientes em Z, quer dizer, M compacta, isso aqui é igual a Z, CM orientável e P0 M não orientável e HN de M Z2 é sempre igual a Z2 em qualquer caso, porque o M, como a gente já viu, é sempre Z2 orientável. Então não tem problema. Então a gente continua amanhã com a prova desse teorema e analisar outras consequências e, em particular, vamos discutir